Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amado Jesus, rogamos, Senhor, a Tua presença nesta casa de amor e que através dos benfeitores celestiais possam acolher as dores e os sofrimentos de encarnados e desencarnados que aqui aportam-se em busca, Senhor, do Teu amparo, do equilíbrio, da melhora, do discernimento, da luz da Tua verdade, Senhor. Iluminai esta casa, que tem como único objetivo, Senhor, servir de instrumento na evangelização de encarnados e desencarnados. Abençoai, Senhor, os trabalhadores de boa vontade que alistam-se na Tua bandeira de amor e caridade como aprendizes do Evangelho, servos dos Teus servos. Estendei, amado Jesus, estas sagradas bênçãos às famílias e os familiares de todos aqueles que aqui se encontram e também daqueles, Senhor, que não conseguiram vir e que muitos se encontram em leitos de hospitais, fragilizados nas camas. E onde estiverem, Senhor, basta um só pensamento, um lampejo das ideias derramado, Senhor, na rogativa desta casa que depositamos no altar do Teu coração, para que recebam, onde estiverem, a visita de um anjo amigo. Auxiliai os lares que passam pelas provações do vício, das drogas, das bebidas, das influências espirituais através das obsessões que ocasionam tantos males, tantos distúrbios, que um anjo amigo, Senhor, possa intuir os familiares a buscar os Teus caminhos nos templos religiosos, nas casas espíritas. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e todos aqueles que de alguma forma participaram para que este banquete, este alimento, chegasse a nós. E este alimento seja também medicamento. Abençoai, amado Jesus, este caderno de prece, Senhor. Estenda Tuas mãos neste caderno. Cada nome que aqui encontra-se possa receber a visita de um anjo amigo, fortalecendo-os a buscar Teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, Senhor, estenda Tuas mãos santas nesse instante, e derramando os fluidos necessários, possa transformar esta simples água no mais precioso medicamento, que alivia as dores físicas e que cure as dores e enfermidades espirituais, ingerindo ou passando em suas enfermidades, feridas ou dores, possam assim os irmãos encontrar a cura, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei Tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, amado Jesus, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver um gemido, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a Tua presença de luz, amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, judeus, evangélicos, muçulmanos e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, possam, Senhor Jesus Cristo, receber esta luz do Teu amor e que possamos compreender que somos todos irmãos e unirmos-nos na grandiosa prática da caridade e na vivência da fraternidade do Teu amor, como uma família universal. Amado Jesus, abençoai e iluminai nosso país querido,
esta pátria do Evangelho, coração do mundo, nossos governantes sérios, desperte-os, a cada um, Senhor, para as suas obrigações, a ética, a honestidade, a responsabilidade, de conduzir este povo pacífico, ordeiro, repletos, devotados da fé. Estendei sobre toda a humanidade, Senhor, a luz do teu amor, e a paz possa tocar nos corações de todos. Iluminai, abençoai a nossa confraternização desta noite, Senhor, e com carinho e muito amor, tudo foi organizado e confeccionado para uma festa de paz e fraternidade. Fique em nós hoje e sempre, que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, onde temos como único propósito evangelizar. Evangelizar é libertar a consciência da ignorância e dissipar as trevas da ilusão. Evangelizar é encontrar a verdade de Jesus Cristo, fazer o renascimento, fazer-se a libertação interior. Encontrar a vida. Pois quando estamos aprisionados, nós ali não temos a vida plena. Muitos se encontram aprisionados ao fanatismo, ao vício, à ignorância, ao ódio, à raiva, à mágoa, às dependências químicas, à dependência psicológica, à dependência emocional. São escravos, são cativos. E aí não há vida. A vida é o pulsar da liberdade de pensar, sentir e fazer. Naquilo que não vai ocasionar novas algemas. Isso chama vida. Por isso que Jesus Cristo veio à Terra, para dar-nos a condição de viver. E ele disse: encontrareis e viveis a verdade vos libertará. Se estamos aprisionados em algo, é porque nós não estamos na verdade. Então, se a gente está escravizado, seja emocional, no campo afetivo, se eu olho para um filho, para uma filha, e morro de medo dele morrer, eu estou aprisionado. Se eu tenho um relacionamento e sofro porque eu tenho esse relacionamento, com medo da pessoa ir embora, ou com medo, ou vivendo o medo da convivência diária, eu estou aprisionado no relacionamento. Aquele relacionamento não existe, ele existe algemas no relacionamento. Mas quando eu entendo, e eu olho para aquela pessoa que está comigo e agradeço a Deus, oh meu Deus, obrigado. Eu escolhi essa pessoa para estar comigo e ela escolheu a mim para estar com ela. Vou fazer o maior bem a ela que eu puder. E fazer as tolerâncias nas aparadas das arestas que nos ferem um ao outro. Deixarmos de ser porcos espinhos, né? Para ser ursinhos koalas, né? Que pode abraçar carinhosamente um outro. Porco espinho, existe, diz que nós estamos na maior índice de a síndrome do porco espinho, né? Gosta demais, mas não pode encostar um no outro. Não pode ficar muito tempo perto, né? Ficou perto, logo os espinhos começam a ferir um ao outro. Esses espinhos são as palavras ferinas, as impaciências, as intolerâncias, as raivas, as mágoas, os ódios, que vai se alimentando diante de relacionamento que era e que é para ser lindo e magnífico. Evangelizar é isso, é descobrir em nós onde estão as algemas
e as ilusões e libertá-las, abri-las. Isso chama transformação. E só faz isso quem tem vontade, quem quer fazer. Só faz isso quem busca na fé divina o aprendizado para administrar a sua vida humana, tanto na terra quanto nos céus. Hoje nós falaremos da fé humana e fé divina. E para que nós possamos compreender o que é uma fé humana e uma fé divina, escolhi aquele que nasceu no dia de hoje para falar um pedacinho da vida dele. Quem que nasceu no dia de hoje? São Pedro. Não é? São Pedro. São Pedro é a pedra que fundamenta a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. O cristianismo redivivo. É? Então, que a gente possa abrir nossos corações, despir nossa alma, para que a gente possa fazer, ao menos, análises da nossa existência. Porque se nós fecharmos em opinião, nós estamos algemados em opiniões e não em verdades. Né? E hoje eu entendo que a grande dor da humanidade, ela está aprisionada nesses fatores da fé humana e da fé divina. A fé humana é a fé de opiniões, né? De opiniões. Vou dar um exemplo muito simples. Se você procurar um determinado profissional na área alimentar, ele vai dizer que você não pode comer arroz todos os dias, muito, porque arroz dá barriga e dá gordura. E você não deve alimentar com doce, açúcar, né? Se você for conviver com uma pessoa que pauta a sua vida em trabalhos braçais, aí fala para aquela pessoa que ela não pode comer arroz, leva aquele profissional da saúde para passar um dia lá, uma semana, trabalhando das 7 da manhã, levantando às 6, e trabalhando até às 7 da noite no trabalho braçal e vertendo suores o dia inteiro. Fala para ele, não come arroz, não come doce. Ele aguentará? Não, começará a sentir câimbras, dores nas pernas, desfalecendo, tonteiras, e ele não vai chegar ao terceiro dia. Eu estou sendo otimista, tá? Então, isso chama opinião da fé humana. No processo de humano, nós temos que entender que existem milhares de fatores diferentes no processo da biologia. Vamos dar mais um exemplo simples. Você pega um beija-flor e fala, vai comer a carniça agora. Vai largar de beijar flores. Isso é muito feio. Fica aí sugando o néctarzinho da flor. Para quê? É muito pouquinho. Você voa rápido, escolhe uma carcaça, senta em cima dela e vá se deliciar com a carcaça de algum animal em putrefação. E chega lá, fala para o urubu, para ele não comer mais a carniça, para ele beijar flor. Porque é muito feio um pássaro daquele tamanho ficar comendo carniça. Vai caçar uma flor para ele cheirar. Né? Vai dar certo? Os dois vão morrer de fome. Né? Na verdade, o beija-flor vai morrer do odor da putrefação, né? Porque ele tem uma sensibilidade acentuada. Você está compreendendo que nós precisamos compreender o sentido da vida? Cada um está num estágio. E um processo evolutivo.
Então não brigue com as pessoas que falam, olha, eu quero ser evangélica, eu quero ser espírita, eu quero ser ateu, eu quero encher a cara. Claro, é a opinião dela. Você não pode interferir na opinião dela se ela não fosse seu filho, né? Se não fosse seu marido ou sua esposa. Se fosse, fala, olha, isso não é aconselhável. Se você entrar nesse caminho, eu estou no outro. Vai se abrir um abismo entre nós. E com toda certeza, esse abismo crescerá e nós afastaremos um do outro. É isso que você quer? É, então, vou sofrer, mas faça a tua vontade então. Mas eu vou continuar nesse caminho, porque agora eu não quero ser mais urubu, agora eu quero ser beija-flor. E estou depurando para ser beija-flor e ficar só cheirando florzinhas. Entendeu aí? A grande parte dos problemas está na falta de aceitação e criando-se conflitos. Cria-se o conflito íntimo e cria-se o conflito familiar. Cria-se o conflito social. Depois cria-se o conflito religioso. Aí cria-se o conflito de profissões, cria o conflito de nações, cria de partido, o conflito de opiniões em times, em partidos políticos, em vestimentas e assim por diante. Compreende isso? Vamos lá, do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, dizendo ainda no capítulo Emancipação da Alma, letargia, catalepsia e mortes aparentes. É o título. Pergunta assim, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Olha, nós sabemos que catalépticos é aquela morte aparente. E algumas pessoas, raras hoje, mas ainda tem no mundo, as pessoas ficam até 3, 4 dias em estados de morte. Né? Graças a Deus a medicina aparelhou-se muito para detectar, porque os órgãos param, todos os órgãos param. E o corpo pode até entrar em estado de putrefação, mas a pessoa não está morta. Depois de uns 2, 3 dias, não depende, ela retorna à vida como se nada tivesse acontecido. Os letárgicos, aparentemente é a mesma coisa, mas fica sem o movimento, mas os órgãos ainda estão funcionando. Mas os catalépticos, todos os órgãos param. Pergunta se eles veem e escutam todo mundo, mas não conseguem se comunicar. É pelos olhos e pelas orelhas do corpo que eles ouvem e veem? Responde assim, não, é pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Compreende isso? Isso é uma das grandes provas que nosso corpo é uma veste que cobre o nosso espírito. Além desse corpo, tem um espírito. Você está compreendendo isso? E nós temos que cuidar de quem? Desse espírito. Se cuidarmos só do corpo, o espírito ficará com problemas sérios. É onde são chamadas as enfermidades e doenças psicossomáticas. Quantas enfermidades hoje são oriundas do espírito? Porque nós não estamos mais cuidando de nossa alma. Temos uma fé, mas a fé é humana, não é a fé divina. Nessa semana, e hoje acredito que culmina-se, o grande movimento de ida nas romarias de Trindade. Quantas centenas de milhares de pessoas coloca ali como devocional neste processo de fé. Mas que caracteriza-se uma fé humana. Vai à festa, bebe-se, faz entregas, assiste uma missa e volta sem ter uma modificação espiritual dentro de si mesmo. Não são todos, mas a grande maioria transforma-se essa romaria em uma festa. Isso aí passa a ser, então, uma fé humana. Compreende isso? E nós temos que entender e compreender que nós temos um espírito, uma alma dentro desse corpo.
E é ela, é ele, é a alma, é esse espírito, que é a nossa vida eterna. A capacidade de compreender, entender, falar, pensar, querer, agir e decidir. E ela existe antes desse corpo e pré-existirá após esse corpo desencarnar-se. Então a medicina sabe que tem espírito, apenas renega, grande parte da medicina renega o auxílio, o tratamento espiritual, porque materializa todos os problemas. Materializar os problemas é bom para quem está vendendo produtos que você vai usar, não é? Se te der um remédio de uso contínuo, terá um cliente para o resto da vida. Olha tanto que é vantajoso materializar o problema para quem está fabricando o paliativo que aqueles que estão com problema vai usar. Ele pergunta assim, por que ele não pode se comunicar? O corpo, né? O espírito. O estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem uma outra coisa além do corpo, visto que o corpo, não tendo mais funções, o espírito age. Então, quando está em estado, é igual ao sono. Você dorme, você está no estado letárgico, porque você está dormindo. Você não tem condição de manifestar no seu corpo a tua vontade. O espírito saiu do teu corpo, apesar que está ligado por laços fluídicos, mas o seu corpo fica ali à mercê de qualquer situação. Compreende? Quem decide, quem sente, quem pensa, é o espírito. E estamos vendo a multiplicação dos processos religiosos para que manifeste-se só o corpo. E a fé fica só na devoção. E aí nós vamos sofrendo pelas situações das enfermidades espirituais que manifestam-se no corpo físico. Se catalogar aí essas depressões, ansiedades. Eu poderia falar de muita coisa, mas não é esse o tema de hoje. São enfermidades da alma, do espírito, né? Veja só, a fé divina e a fé humana. Vamos lá, a coisa mais linda, presta atenção. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Todos nós, temos o princípio da fé nascida dentro de nós. Só que nós temos que fazê-la crescer, eclodir. Compreende isso? Nós temos que fazer ela pela nossa própria vontade. Ela está dentro de nós. Isso é na individualidade e escolha de cada um. A grande problemática é que nós fomos educados, instruídos para que a fé seja canalizada para a matéria. Ritualizar a fé. Cristo nada disso pregou, mas foram desvirtuando os ensinamentos de Jesus. Para quê? Para dar poder a determinados fatores religiosos. Nós vemos aí a separação da humanidade pelas religiões. Nós vemos as grandes tragédias que as religiões humanas produziram e produzem até hoje no ser humano. Isso são os ensinamentos e a vivência da fé humana. Agora, cabe a cada um fazer a sua escolha. Porque a fé humana, ela se materializa e ela tem fim. Ela vai se perder, ela vai gastar-se com o tempo,
Porque tudo que é da matéria se gasta. Ela gasta-se com a perda das forças, da energia e dos motivos que a sustentavam. Compreende o que é a fé humana? Nós não temos que cobrar de ninguém a fé espiritualizada. Nós temos que cobrar de nós. De nós. Muitas vezes a gente gostaria que a quem a gente ama pudesse encontrar o despertar espiritual. Mas a grande parte das vezes não encontra. Só que aquele que tem a fé humana, sempre ele quer interferir naquele que tem a fé divina. Aí vem os processos de perseguição ao cristianismo e às verdades de Jesus Cristo. Isso aconteceu durante toda a humanidade e isso acontece até agora. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. Pegaram Jesus Cristo e colocaram ele como o chefe de uma religião para que transformasse com a maior religião do planeta Terra. Mas não pegaram os ensinamentos e a vivência da fé de Jesus Cristo, que está além da matéria, dos costumes e dos rituais. Aonde foi que Jesus Cristo fez algum ritual? Aonde foi que Jesus Cristo sacrificou algum animal? Aonde foi que Jesus Cristo fez milagres? Em todos os lugares. Não foi em um lugar circunscrito. Aonde foi que Jesus Cristo delegou a alguém alguma autoridade sobre a humanidade? Pelo contrário, ele disse: se queres ser o primeiro nos céus, seja o último na terra. Aprenda a servir, a não ser servido. Então, desvirtuaram todos os valores e ensinamentos divinos de Jesus Cristo, materializando a excelsa luz e o excelso amor de Jesus. O Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por estes mesmos milagres o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que, hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. O Espiritismo não é nada novo, não é uma religião nova. É apenas uma religião que estuda os fenômenos naturais da vida, tanto do ser carnal quanto do ser espiritual. Não existe milagres, existe apenas comprovação de poder que todos nós temos a capacidade de desenvolver. E também das leis naturais do Criador. A compreensão de que morte não existe, a comunicação entre os dois planos, o entendimento de que eu sou um espírito eterno, que eu tive vidas, que eu estou nesse corpo, que eu sairei desse corpo, que eu voltarei para o mundo dos espíritos, para muitas moradas da casa do Pai, e que depois eu voltarei para outro corpo, especialmente formado para o meu espírito, que eu é que formo o próximo corpo, que meus pais vão transferir uma carga genética, mas eu que darei as características para aquele corpo, através do que eu penso, sinto, faço e falo durante a minha última encarnação, durante todo aquilo, o meu campo mental, eu estou produzindo o meu próximo corpo. Isso é um fenômeno natural das leis do Pai e do Criador. É um exemplo simples. Se nessa encarnação eu bebo muito, tenho uma constituição física avantajada, uma aglomeração de células herdada pelo processo biológico materno e paterno muito boa. Eu não terei nenhum problema com o álcool no corpo físico, porque eu tenho uma estrutura forte.
Mas na próxima encarnação já nasce com deficiência, com problemas por causa da bebida alcoólica, sendo que eu nunca bebi, sendo que eu nunca haverei de ter bebido na encarnação. Nascerei com problemas no fígado, problema no estômago, problema na garganta, dificuldade de raciocínio, capacidade intelectual avantajada, mas que não dá conta de aprender o ABC. Da onde vem aquilo? Dos meus pais? E se meus pais forem catedráticos, se forem intelectuais, inteligentes, como que um pai inteligente, cientista, catedrático, professor, doutorado, tem um filho que tem dificuldades de aprendizado? Transferência genética? Não. Os pais são inteligentes. Transferência de valores do meu espírito para o próximo corpo. Está compreendendo isso? Isso chama fé. Fé é a certeza de que nós temos condição de interferir no nosso futuro. Só o ser humano é dado isso. Nós temos esse poder porque nós somos filhos de Deus, nós somos deuses em nós. Querem tirar isso de nós, não deixe tirar isso de você. Quando usam aquelas frases, é porque não está no tempo certo, é porque Deus não quis. Isso é desculpa de preguiçoso. Não deu certo porque você não se esforçou. Não deu certo porque você não teve uma fé divina. Está compreendendo isso? Tem a fé divina e a fé humana. Eu ouvi a história de um homem no Mato Grosso. Ele morava na rua. E ele disse assim, vou construir. Os outros riam dele. Falei, vai construir com o quê? Você não tem nem aonde jogar seu corpo, rapaz. E ele arrumou um trabalho de servente pedreiro. E aí, ele foi economizando e trabalhando como servente pedreiro, comprou um lotinho lá no fim da cidade. Foi trabalhando, pagou o lote, comprou uma bicicleta, colocou um caixote na bicicleta. Trabalhava de servente pedreiro, das 7 às 5. Das 5 até a hora que escurecia, dava conta, ele andava na cidade, juntando lixos, restos de construção. Construiu uma casa em 5 anos, com resto de construção. Ele falou, eu vou fazer outra para alugar para o terreno. Fez outra coisa da mesma forma. Ficou satisfeito, morava num e tinha outra casa. Só com lixos de construção achados nas ruas. Isso chama fé humana. E aqueles seus amigos continuavam na rua, dormindo ao relento. E ele já tinha 2 imóveis. 10 anos depois ele tinha 2 imóveis. Mas todo dia ele andava na cidade inteira com a bicicletinha, com um caixotinho de madeira amarrado nela, pedindo, dá 2 tijolos, dá 3 tijolos, esse está jogado fora, essa areta, posso levar ela? Deixa eu limpar o resto de construção, pode limpar. Ele pegava, colocava no saco e levava. Você está entendendo? Então a fé humana dele projetou o futuro, não foi? Ele não projetou o futuro e não concretizou o futuro no presente? Assim somos nós, com a fé divina. Salvar nossa alma, salvar nosso espírito. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O que você quer para o seu futuro? Se você quer algo de bom para o seu futuro, a tua alma, teu espírito, então você tem que buscar a fé divina, não a fé materializada. Se você for na encruzilhada fazer um trabalho, se você acender uma vela, isso é fé humana. Agora, se você perdoar, se você amar seus inimigos, isso é fé divina. Você está entendendo? Se você compreender que todo mundo vai morrer, você também, e que isso é da lei natural, isso é fé divina. E você aproveita cada segundo que está com aquela pessoa em vida. Porque você tem a certeza que um dia um dos dois irá morrer, um vai morrer primeiro, o outro depois. Raríssimos 2 juntos. Está entendendo isso? Então você não vai sofrer pelo problema da morte, você vai viver feliz pelo dom da vida. Isso é fé divina. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força.
O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí, então, se realizam os milagres de caridade, de devotamento, de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. Escutou isso? Não existe tendências más que não podem ser vencidas com a fé divina. Pedro chamava Simão. Um belo dia, retornando de uma pescaria, ele era sócio do seu irmão, André, em um barco. André já havia conhecido o Mestre Divino, Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro não, Simão não. E naquela tarde, Simão estava muito triste, assim, num sentido meio nostálgico da vida. A pescaria tinha sido muito ruim. O pouco que pescavam, os peixes, os comerciantes pagavam menos ainda, aproveitando deles. Pedro era casado, tinha mulher, sogra, filhos. E André disse assim: Pedro, Simão, vamos ali conhecer um homem. E disse: olha, ele é uma pessoa iluminada. E foram. Simão foi com seu irmão mais novo, André. Chegaram junto a perto de Jesus Cristo. Jesus olhou para ele e falou: Simão, tu és um pescador. Simão olhou para o mestre com os olhos arregalados. Mas todo mundo conhecia Simão naquela cidade. Ele tinha nascido em Betsaida, mas morava em Cafarnaum. E pescava há muitos anos no Lago Doce de Cafarnaum, onde muitos milagres foram feitos nas margens desse lago. Até aquela conversa inesquecível de Jesus Cristo com Públio Lentúcio, que nessa última encarnação foi mentor de Francisco Cândido Xavier. E Jesus olhou para Simão e disse: venha ser pescador de homem, venha ser pescador de almas. Pedro largou tudo e seguiu o mestre. Iniciava ali a grande escalada daquele homem simples, humilde, que não sabia conversar, que era extremamente rude no trato com as pessoas, agressivo, violento para defender os seus costumes. Ele era judeu, nascido em Israel. E ele passou a seguir o mestre e ficou encantado. Mais de uma firmeza extraordinária. Até naquele dia, quando os centuriões de Roma foram prender Jesus Cristo, Pedro arrancou-se, desembaiou sua espada e agrediu um daqueles soldados. Jesus olhou e disse: Simão, embanhe tua espada. E disse aos soldados: prenda só a mim, não aqueles que me seguem. Levaram Jesus Cristo. Mas alguns dias antes, Jesus reuniu os apóstolos e perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros que é o profeta, outros que é um embusteiro, outros que é um mentiroso, outros que é o Filho de Deus. E vocês, o que dizem que eu sou? Pedro levantou-se entre os 12 apóstolos e disse: tu és o Filho de Deus vivo na face da terra. É Deus que fala por ti. Jesus olhou para ele e disse: não foi nem a carne, nem o homem que te disse isso, foi o Espírito. Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, a partir de hoje você chama Pedro. Aonde pregarei e aonde sustentarei a minha fé? Pedro não entendeu. Pedro não entendeu. E depois, alguns dias depois, antes de Cristo ser preso, Cristo, num ato de humildade e de ensinar a prática da humildade daquele que veio para servir, foi lavar os pés dos apóstolos. Lavou os pés de todos, mas quando chegou nos pés de Pedro, Pedro levantou e disse: não, mestre, eu é que tenho que lavar seus pés. Eu não
Eu não posso permitir que tu lave meus pés. Aí o Jesus olhou para ele: Pedro, Pedro, deixa de orgulho e presunção. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Sente-se aí e deixa eu lavar seus pés. Jesus falou com muito carinho, mas com muita imposição. Pedro era um homem rude, não aceitava ninguém mandar nele. Mas a voz meiga e autoritária do mestre, ele sentou. Ficou ali, de cara fechada, vendo Jesus Cristo lavar seus pés rudes, trincados, de tantas caminhadas no deserto, e de tantas pescarias que ele já havia vivido durante décadas. E aí, passado-se, Cristo foi preso. Os apóstolos caminharam atrás daquela comitiva, adentraram na cidade, levaram Jesus para Caifás, adentraram dentro do pátio do prédio, do palácio. Os apóstolos ficaram às espreitas, Pedro e André, ficaram mais escondidos. E Caifás perguntou: cadê aqueles que seguiam este homem? Eles disseram: espalharam-se no meio da multidão, e alguns viram, falou assim: ah lá, esse aqui. E olhou: você seguia aquele homem? Ele disse: não, eu não sigo. O galo cantou. E lá: você seguia sim. O galo cantou de novo. Ele: não, eu não seguia. E foi esgueirando. Você seguia sim. Não, não, eu não conheço esse homem, eu não conheço. E foi embora. Pedro ficou envergonhado. Saiu da multidão, baixou a cabeça e chorou. Foi para o deserto, debaixo de algumas árvores, e chorou. Ficou envergonhado porque ele não tinha deixado Cristo lavar os pés, mas tinha negado aquele que ele amava, aquele que ele devotava. A fé de Pedro era fé humana. Ele ainda não havia se convertido. A capacidade intelectual dele, avantajada, claro, mas não tinha permitido para passar para a capacidade intelectual do Espírito Eterno. Cristo foi crucificado. Apenas João ficou mais próximo, os outros ficou misturado na multidão. Depois do 3º dia, Cristo retornou, encontrou-se com as mulheres, uma prostituta, pediu para reunir os apóstolos no mesmo lugar. Já não era mais 12, era só 11, porque um havia suicidado pelo remorso. Cristo adentrou. Tomé quis comprovar: estenda tuas mãos, deixa eu ver se é o mestre. Se tiver as feridas, é o mestre. Jesus colocou as mãos, Tomé encostou-se nas feridas, que ainda estava aberta e saindo sangue. Cristo olhou para Tomé e disse: Tomé, feliz do homem que crê sem nunca ter visto. Olha que frase. Feliz do homem que crê sem nunca ter visto. Isso chama fé divina, não fé humana, porque Cristo ali deu o caminho para a humanidade. Feliz daquele que crê sem nunca ter visto. Isso é fé divina, porque a fé humana precisa de comprovação, precisa de provas. E ele chegou em Pedro e disse: Simão Pedro, você me ama? Pedro disse: eu amo, mestre. Jesus disse: Pedro, você me ama? Pedro disse: eu amo, mestre. Jesus disse: Pedro, você me ama? Ele disse: eu te amo, mestre. Então, sobre seus ombros, eu colocarei a minha igreja. Você será o alicerce da nova religião, da nova igreja, não de religião, claro, do cristianismo. Pedro significa pedra, alicerce fundamental. Cristo deu as instruções e subiu aos céus. Pedro, por que Cristo perguntou Pedro 3 vezes? Quantas vezes Pedro negou Cristo? 3 vezes. Cristo perguntou 3 vezes para quebrar o remorso da negação que Pedro tinha feito por 3 vezes. Naquele momento que Pedro falou que amava Cristo por 3 vezes, pôs para fora aquela energia de remorso que estava remoendo a fé divina de Pedro e estava massacrando na fé humana. Pedro, a partir dali, começou a pregar o Evangelho de Jesus. Pregar aquilo que ele escutou, que viu, que participou junto com o mestre.
Pedro soltou a sua voz. Homem rude, homem que não tinha erudição, homem que não sabia falar, homem que era impaciente, transformou-se num dos maiores divulgadores das mensagens de Jesus Cristo. Igual a ele, só Paulo, o apóstolo, pós-Cristo. E Pedro transformou aquela fé humana na fé divina. Abandonou sua mulher, sua casa, seu lar, sua família e abraçou a humanidade como família. E passou a pregar e edificar o reino de Deus nos corações. Multidões se reuniam nas cidades quando sabiam que Pedro iria pregar o evangelho. Paralíticos andavam, surdos escutavam, cegos enxergavam, pessoas eram curadas de obsessões. Pedro ficou com poder extra-humano no campo da pregação evangélica de Jesus Cristo. Porque ele acreditava ali no que ele falava. Ele não renegava e nem negava mais o mestre divino e sagrado. E ele, para provar a sua fé, fé divina, não mais a fé humana, pregou na onde eram os ímpios, aonde eram aqueles que renegavam. E ele foi dizendo assim: agora vou pregar no reino pagão. Depois de ter caminhado por toda a região da Palestina, dos países ao redor, ele foi pregar o evangelho do cristianismo aonde? Em Roma. A cidade dos Césares, dos Alexandres, a cidade do paganismo, a cidade da fé materializada, a fé humana, a fé da orgia, do poder. Ele foi pregar. Onde hoje é o Vaticano. E ele pregou em Roma. O cristianismo rediviu. Por algum tempo, até ser aprisionado, levado em julgamento, condenado a morrer como o mestre, pregado na cruz. E ele olhou para os algozes lá, aprisionado, e disse para eles: não, eu não quero morrer igual meu mestre. Eu não sou digno. Me ponha de cabeça para baixo. E ele morreu na cruz, de cabeça para baixo. Naquela igreja que ele fundou, que hoje é a igreja de São Pedro, que é o Vaticano. Lá é a casa de Jesus. A pedra fundamental de Jesus Cristo, o Vaticano. Apenas deturpando e deturparam os ensinamentos de Jesus e as verdades daquele que ali fundou os alicerces primeiro da Basílica de São Pedro, há mais de 2000 anos atrás. Isso chama fé divina. Vence todos os obstáculos da matéria. Transformou do homem que negou ao homem que se crucificou. E não permitiu ser crucificado em pé, mas de cabeça para baixo. Porque ele disse que não merecia morrer como o mestre. Compreende isso? Isso chama fé divina. Todos os obstáculos, todas as crises, todas as enfermidades, todos os vícios, todas as dependências que alguém possa ter, pode ser vencida pela fé divina, mas não pela fé humana. A fé humana pode construir impérios, pode construir templos comerciais, pode construir indústrias, pode construir nações, mas todas serão destruídas com o tempo. Agora a fé divina constrói o reino de Deus dentro do coração e dentro dos corações que se assemelham. Compreende? Pedro não morreu. Eternizou. Disse que tem o corpo dele até hoje na Basílica de São Pedro, em Roma. Acredito, porque foram lá que tiraram a vida dele. Acredito. Mas não pregaram e nem vivenciaram os seus ensinamentos que foram ensinados
por nosso Senhor Jesus Cristo. Transformaram a fé divina na fé humana para conquistar o poder financeiro e o poder sob a opinião da humanidade, e não da fé, vivenciada em Cristo Jesus. Compreende isso? Não basta dizer hoje é dia de São Pedro, dia de São João. É necessário dizer, realmente eu sou cristão, porque estes provaram a fé em Cristo Jesus. Negaram, desertaram, arrependeram e converteram-se. E venceram todas as intempéries. Nós hoje temos que enfrentar, ser pregos em uma cruz? Não. Apenas enfrentar o nosso ego, a nossa vaidade. Enfrentar as facilidades, os vícios que nós tanto buscamos vivenciar. E viver o Evangelho de Jesus. Isso é opinião pessoal, escolha individual. O tempo faz nascer, através da dor, para aqueles que retardam, para aqueles que demoram. Para encerrar a leitura, o magnetismo, preste atenção, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o milagre que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e as capacidades humanas. Muitas vezes eu vejo pessoas que têm uma vontade muito grande de ajudar a humanidade. Alguns na área da cura, poucos, mas alguns querem outros querem os dons da presciência, da premonição, da escrita através da psicografia, da comunicação entre os dois planos. Querem os dons, mas para usar em benefício da sua própria vaidade. Esquecem que para encontrar a fé divina tem que sacrificar-se a si mesmo e colocar-se como o último na terra, servindo à humanidade, não se beneficiando de nenhum dom espiritual. Essa é a fé divina. Jejuando, abdicando de si, da sua materialidade, fazendo tudo de graça, assim como de graça nós recebemos o dom da vida do Pai e do Criador. Amém? Senhor, agradecemos esta tarde maravilhosa. Em Tuas mãos santas e sagradas, nossas vidas entregamos. Rogando que acompanhe-nos de retorno aos nossos lares, abençoando nossos familiares. Perdoe as fragilidades que trazemos na alma. Não permita, Senhor, que as fraquezas transformem-se em atitudes que distanciam das Tuas verdades e do Teu amor. Amar, servir e perdoar é a devoção de todo cristão, Senhor. Por isso imploramos-Te auxílio para retirar as mágoas de nosso coração. Ensina-nos a amar. Ajude-nos a perdoar. Assim como pedimos perdão pelas ofensas que tanto fazemos ao próximo, Senhor, a outrens. Abençoe esta casa que nos acolhe. Abençoe, Senhor, todas as atividades, trabalhadores, trabalhos, e hoje em especial uma confraternização de verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Abençoe esta fogueira, que é a fogueira do Seu Geraldo, que possa ser coroada de paz e fraternidade. Em Tuas mãos nossas vidas entregamos, sobre a luz abençoada do Teu amor e do Teu Evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor,
da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a todos a presença. Peço perdão se alguma palavra foi mal direcionada e ofendeu ou feriu o seu coração. Estamos aqui em nome de Cristo e por Cristo. Não queremos confrontar opinião nem religião. Peço perdão se sentiu ofendido de alguma forma. Agradeço a Deus pela dádiva de nos reunirmos todo sábado e toda terça nessa casa por 20 anos e rogando a Deus que nos permita caminhar nesse grandioso aprendizado espiritual na vivência do Evangelho de amor.